Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos oferte a sua paz. Então, hoje a gente vai estar dando continuidade aos temas que são abordados, que foram programados há mais de 25 anos pela Federação Espírita Brasileira, quando trabalha Diga Não ao suicídio, às drogas, ao aborto, à violência. Já foram tratados 2 temas e hoje a gente vai tentar passar alguma coisa, alguns conhecimentos acerca da eutanásia. Daqui a pouco passa, viu? A eutanásia é um termo que foi proposto por um filósofo, acho que ele é francês, Francis Bacon, em 1623. E ele argumentava que os médicos deveriam cuidar e sarar, não só aliviar as dores, mas também as doenças, mas também eles deveriam proporcionar aos pacientes, aos enfermos em fase terminal, uma morte mais tranquila, uma morte mais calma. A Holanda foi o primeiro país a legalizar a eutanásia ativa. A gente já vai definir tudo isso. Na eutanásia ativa, o paciente recebe uma dose letal de cloreto de potássio e vai a óbito. Nos Estados Unidos, as pessoas que quiserem, elas podem portar um documento que eles chamam de DNR. Esse documento significa que o paciente, que aquela criatura, em alguma eventualidade que necessite ser ressuscitado, ele não deseja, ele não quer ser ressuscitado. Então as pessoas podem ter, aqueles que não querem ser ressuscitados, tem esse cartão que tem o nome de DNR. Aqui no Brasil, eutanásia a gente sabe que é um tema extremamente polêmico. Há favoráveis, pessoas que são favoráveis, há correntes desfavoráveis, e aqui no Brasil a gente sabe que a eutanásia é considerada um crime de homicídio, mas existe no Senado, em tramitação, um projeto para a sua legalização. Mas é um tema polêmico e muito controverso. Na Índia, por exemplo, nas minhas pesquisas, eu fiquei muito impressionada com isso, que eu não tinha esse conhecimento. Na Índia, antigamente, as pessoas em fase terminal de alguma doença grave, de alguma doença incurável, elas eram jogadas no rio Ganges com as narinas e a boca obstruída com barro. Eu achei isso tão chocante, mas achei bom falar, né? Se a gente for abordar pela vertente dos direitos humanos, aí é que o tema é polêmico. Mas eu trouxe só uma colocação de que serve também para reflexão. De acordo com os direitos humanos, eles garantem apenas o direito de viver, não o direito de morrer. Então, a eutanásia significa promover a morte antecipada de uma criatura com uma doença grave ou uma doença terminal, para poupar esse indivíduo de um sofrimento maior. Ela pode ser ativa ou passiva. Ativa é quando o próprio médico injeta fármacos no paciente que vai levá-lo à morte. E passiva, caso em que a morte é antecipada pelo próprio paciente. E a gente vai ver que na eutanásia assistida, na
no suicídio assistido, não deixa de ser uma eutanásia passiva, porque é o próprio paciente que ou detona algum equipamento ou que se utiliza de algum fármaco que vá levá-lo à morte. Mas a eutanásia passiva é sempre com o consentimento do paciente. Eu sei que vai passar. Fala-se também muito, é alguma coisa relacionada, em cuidados paliativos. O que são cuidados paliativos? É um conjunto de práticas assistenciais àquele enfermo, àquele doente que está em fase terminal de doença, onde é ministrado nele apenas medicação para aliviar a dor. Nada mais é feito. Então, essa medicação vai fazer só com que diminua o sofrimento dele, mas ele é preciso estar numa doença incurável e numa fase terminal. Tem também a ortotanásia. Na ortotanásia, o tratamento é limitado, mas o objetivo na ortotanásia não é a morte do paciente. É uma linha bastante tênue aí, mas que a gente tem que entender. Na eutanásia, o objetivo é a morte do paciente. Na ortotanásia, não é a morte, mas algumas práticas, alguns cuidados, por conta do paciente estar nessa fase tão terminal e ver que a morte está, entre aspas, se aproximando, porque ninguém pode dizer, como explica dois espíritos, a gente vai ver mais à frente, ninguém pode prever que a morte vai se dar daqui a 1 minuto, 2 minutos, 2 dias, 1 mês, enfim. Então, na ortotanásia, se aplica a medicação apenas para o alívio da dor e o médico deixa que a doença tenha o seu curso normal e que a morte aconteça naturalmente. Mas essa ortotanásia, onde o médico deixa que a doença tenha seu curso normal, prossiga, evolua, ela não pode ser aplicada se não existe uma estimativa definida de vida do paciente. Tipo, se não existe uma possibilidade, pelos exames, enfim, por tudo, se não se tem em conta se a possibilidade de vida desse paciente está obscura. Não se sabe se vai ser daqui a 1 ano, daqui a 1 mês, daqui a 10 dias. Então, nessa situação, nessas circunstâncias, a ortotanásia não pode ser aplicada e o paciente tem sim que estar ligado às máquinas, aos aparelhos que fazem a manutenção da vida. Por quê? Para o espírito, estar no corpo é uma bênção. É a maior bênção para o espírito estar no corpo, mesmo que aquele corpo esteja extremamente debilitado, enfermo, gravemente enfermo, mas para o espírito, ele está ali, é uma bênção, porque ele está ali em processo, mesmo diante daquela dor, mediante aquele processo de uma doença grave terminal, ele está em processo de evolução. E aquilo pode ser uma expiação, uma provação, uma expiação, que é com dor, é com sofrimento, e naqueles momentos ele pode estar nessa fase final de expiação, pode estar acontecendo um amadurecimento daquele espírito, onde ele vai ter novas posturas, onde ele vai assumir, vai valorizar coisas que ele durante a sua existência deixou negligenciado. Tem também a distanásia. São termos sempre coligados, né? A distanásia é o desejo de manutenção da vida daquele paciente a todo custo. Normalmente isso acontece pelos familiares. Então, outra vez, há uma linha tênue que separa a ortotanásia da distanásia. Porque há casos em que os familiares, muitas vezes, desesperados,
angustiados pela perda do paciente, pela separação, entre aspas, momentânea daquele ente querido, ele quer a todo custo manter aquela criatura, manter aquela vida ainda entre eles. Por todo custo ele quer. Então isso vai levar a uma situação bastante interessante que eu também desconhecia. Quando os familiares, no momento em que o paciente, o ente querido está ali nos últimos momentos, ele fica querendo que o paciente, que aquele ente querido não morra, e fica lutando para que aquele processo não culmine. E então, nesse momento, essa vibração dos familiares cria fios fluídicos que vão gerar uma teia que o autor chama de teia de retenção. E essa teia vai aprisionar, vai favorecer o aprisionamento do espírito no corpo. Então ele vai ficar mais tempo, vai se prolongar esse estado de dor, mas não vai, pode retardar a morte, mas não vai evitar. Então esses gestos de inconformação, de desespero, eles devem ser evitados. É bem verdade que quando a gente tem um ente querido num momento desse, numa situação dessa, a gente se aflija, mas é preciso que a gente tenha um maior controle. E muitas vezes essa agonia, essa aflição de não querer morrer, essa vibração parte do próprio doente, com medo da morte, por não querer se afastar dos familiares. E aí, os técnicos da espiritualidade têm um trabalho bastante hercúleo. Por quê? Eles precisam fazer com que essas teias de retenção se desfaçam. Então, os técnicos da espiritualidade se usam de recursos magnéticos, aplicam nesse paciente, nesse doente, nesse enfermo, e esses recursos magnéticos vão promover uma melhora artificial daquele enfermo. Aí o que vai acontecer? Os familiares vão se acalmar, até saem da porta da UTI, né? Ou saem de onde eles se encontram. E o paciente, com esse recurso aplicado pelos técnicos da espiritualidade, ele tem realmente uma melhora, que faz com que os familiares relaxem um pouco. Aí saem. Já ouviram falar na melhora da morte? É essa. Porque isso é aplicado pelos técnicos da espiritualidade. E aí o pessoal vai embora, daqui a pouco recebe a ligação. Que os técnicos da espiritualidade, aproveitando, entre aspas, esse momento, promovem o desligamento do espírito. Então, eu achei interessante que o autor fala que nesse momento o paciente está mais para lá do que para cá. E aí é nesse momento que os técnicos realmente aproveitam e acontece então essa melhora que a gente conhece como melhora da morte. E quando não é pelos pacientes, eu já coloquei isso, é pelo próprio paciente com medo da morte, com medo de separado, por não querer se separar dos entes queridos. E aí cabe aos acompanhantes o quê? Orar. Se possível, conversar com o paciente acerca da imortalidade da alma, que ele tenha fé em Deus, enfim, facilitar um pouco a vida daquela criatura. Por que diríamos sim à eutanásia? Quais os benefícios que a eutanásia poderia trazer para aquele paciente? Para aquele espírito. Quais são os comprometimentos advindos dessa prática para o espírito
e para os familiares. Será que eutanásia, como o nome diz, é morte, boa morte? Será que muitas vezes quando é praticada, é como se fosse um gesto piedoso, é para que o paciente não sofra? Até que ponto a eutanásia seria um ato de amor? Então a gente vai refletir sobre esses pontos, mas tendo sempre à frente a valorização da vida. Na visão espírita, normalmente, a gente nem precisava discutir sobre eutanásia. Não que a doutrina espírita imponha isso, mas porque a doutrina espírita é eminentemente a favor da vida. Então, nem seria necessário discutir sobre a eutanásia, mas vale apenas como algumas instruções, algumas informações, para que a gente tenha subsídios, para que a gente tenha argumento para conversar com as pessoas. Jack Kevorkian, um médico americano, patologista, ficou mundialmente conhecido como Dr. Morte. Ele defendeu durante muito tempo o direito dos pacientes escolherem morrer. Por isso ele ficou conhecido como Dr. Morte. Então, ele ajudou inúmeros pacientes a morrer, a optarem pela morte. E criou, então, a máquina do suicídio. Como usou mal a inteligência, né? Criou a máquina do suicídio. E o estado de Oregon, nos Estados Unidos, em 1997, foi o primeiro país a legalizar. O suicídio assistido é a eutanásia ativa, porque ela é cometida pelo médico. A gente vai ver mais na frente, a gente vai trazer a ideia do que seja essa máquina suicida. Jack morreu em 2011, possivelmente com muitos débitos espirituais, e merece de todos nós orações. Porque imagine uma criatura que ajudou, que contribuiu para o homicídio, o suicídio de tantas pessoas. Um dia, pela lei do progresso, esse espírito, ele vai trabalhar a valorização da vida. É lei do progresso. E um dia ele vai trabalhar a valorização da vida como ele trabalhou, como ele defendeu no início da sua carreira como médico, a doação de órgãos para transplante. Olha que paradoxo, né? No início da carreira, ele defendia a vida. Depois ele passou a defender a morte. No Brasil, como a gente já falou, é considerada crime e está sempre em pauta no Congresso Nacional, porque há defensores para a sua legalização. E o perigo eles querem dar uma maior amplitude a essa legalização. E com isso que vem atrás? O suicídio assistido. Legalizando a eutanásia, já vem atrás a legalização do suicídio assistido. Muitos estrangeiros com enfermidades cardiológicas, neurológicas, eles têm ido à Suíça, que é um país onde a prática do suicídio assistido vai longe. Então, tem muitas pessoas que vão à Suíça para cometer o suicídio assistido por conta de doenças, enfim. E essa viagem para a Suíça, para a prática do suicídio assistido, é
conhecido como turismo do suicídio. Davis, um pesquisador australiano, um professor universitário, enfim, uma pessoa altamente capacitada, ele, aos 102 anos, ele recorreu ao parlamento australiano para se submeter à eutanásia. Ele não era portador de nenhuma doença, mas ele, como uma pessoa extremamente ativa durante toda a sua vida, ele estava considerando, aos 102 anos também, ele estava se considerando a sua vida muito deteriorada. Então, ele queria morrer. Então, consultou o parlamento australiano e foi negado, mesmo porque naquela época não era legalizado. Foi legalizado agora a eutanásia, suicídio assistido na Austrália, e vai ser a partir de maio de 2019 vai poder ser realizado. Então, esse professor, ele não tinha, era muito caro sair da Austrália e ir para a Suíça para cometer o suicídio assistido. Então foi feita uma campanha na universidade para que ele pudesse fazer isso. E ele fizeram a campanha, ele viajou 15 mil quilômetros. E 2 anos depois, o pedido foi, ele tinha 102 anos, e com 104 anos, foi esse ano, ele foi submetido ao suicídio assistido na Suíça. Tem outro maluco da Austrália, que eu chamo de maluco, tem outro maluco da Austrália, Philip criou uma máquina, esse é doido mesmo, ele criou uma máquina, é como se fosse uma cápsula, ele chama de sarco, que vem de sarcófago, que é uma urna funerária, né? Philip criou uma cápsula e ele coloca dentro da cápsula nitrogênio líquido. O candidato à morte, entra na cápsula, aciona o mecanismo, esse nitrogênio consome todo o oxigênio, reduz a oxigenação do ambiente a 5%, em 1 minuto o candidato desmaia e a seguir ele morre. Não tem que chamar de maluco um cara desse? Na eutanásia ativa, então, só para ficar bem arrumadinho, na eutanásia ativa é o médico que ministra o fármaco. No suicídio assistido é o próprio paciente que libera o fármaco que vai, a substância que vai levar aquele paciente à morte. Do ponto de vista materialista, está resolvida a questão. Morreu, acabou. Mas, do ponto de vista espiritualista, daqueles que têm consciência que o espírito é imortal, da sobrevida do espírito, aí a coisa vai mais além. Não só as questões materiais, porque às vezes você pode olhar para um enfermo, um moribundo, e achar que ele vai morrer daqui a pouco. Mas quem disse que a providência divina não pode ali atuar, reverter aquela situação e o paciente dar a volta por cima, como a gente fala, e sobreviver? Então, 1 minuto que seja na vida de uma criatura faz toda a diferença. É um momento em que aquela criatura ela pode rever as suas posturas, rever os seus valores e, quem sabe, fazer uma mudança. É nesse momento que o espírito pode ter uma maior lucidez, uma capacidade maior de conectar os pensamentos, ligar os fatos, a sua existência, faz aquela revisada na sua vida e dá aquele insight, aquele instante em que ele vai compreender
em que ele vai valorizar a sua existência. Quem disse que isso não pode não acontecer nos últimos momentos de vida daquela criatura? Daí a visão da doutrina espírita ser extremamente valiosa, porque nos ensina que somos corpo, perispírito e espírito. Nos ensina que a vida tem um valor, um sentido ético-moral, proporcionando a evolução do nosso espírito, etapa por etapa. De maneira que as situações adversas que a gente pode enfrentar devem ser vivenciadas com fé, com resignação, com dignidade. Porque isso vai proporcionar ao espírito um aprendizado. Tem uma história narrada por Chico, no tempo que ele era voluntário e visitava as famílias carentes, visitava os enfermos, os aflitos, enfim. E certa feita ele foi visitar uma família que morava às margens de uma estrada. Eram duas pessoas, mãe e filho. Esse rapaz tinha o corpo físico totalmente deformado. Era uma criatura com a mente desequilibrada, um alienado mental. E Chico fazia visita a essa família, acompanhado sempre de um grupo que ele levava para assistir, para acompanhar com ele, né? E Chico ajudava essa senhora, que também era doente cuidando de doente. A senhora também era bastante enferma, e Chico ajudava a banhar aquele menino, aquele jovem, a alimentar, ajudava até na higienização da casa, cuidava daquelas pessoas. E nesse dia, acompanhava o grupo um médico, que ficou extremamente consternado com aquele quadro que ele tinha à frente, tão estarrecedor. E o médico questiona Chico. Chico, nem nessa situação a eutanásia seria justificada? E Chico respondeu: não creio, doutor. No passado, essa criatura, esse espírito, matou, torturou, cometeu inúmeros desatinos com muitas pessoas. Quando ele desencarnou, naturalmente outra experiência, esses espíritos acorreram em torno dessa criatura, torturaram de todas as maneiras, das formas mais cruéis possíveis. Esse corpo deformado é uma bênção. É a misericórdia de Deus atuando. Ele está escondido. É como se ele tivesse... É um corpo, é uma forma de protegê-lo dos seus algozes. Que, inclusive, Chico via os espíritos, muitos já estiveram aqui. Hoje, vendo o padecimento dessa criatura, perdoaram e foram embora. Outros já reencarnaram. Outros estão aqui. Então, quanto mais tempo esse espírito permanecer na matéria, melhor será para ele. Então, era uma forma de Deus proteger aquele espírito do assédio dos seus algozes. Porque muitos, provavelmente, com o tempo, reencarnariam ou perdoariam, assim como já fizeram. Então, aplicar a eutanásia nessa criatura seria devolver essa criatura nas mãos dos algozes. E o doutor pergunta: e de que forma
ele vai resgatar os seus débitos. E Chico usa uma fala do irmão X. Ele diz que Humberto Campos dizia que Deus usa o tempo, não a violência, na correção dos nossos vícios. Diante da dor e do sofrimento, a gente às vezes ouve as pessoas dizerem: mas isso é uma injustiça, como Deus é injusto, para que tanto sofrimento? Aqueles que assim procedem estão dizendo realmente que Deus é injusto. E quem vai esclarecer isso para nós são dois espíritos, Bernardin e São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 27 e 28. Eu recomendo como leitura para ficar bem amarradinho a conversa nossa dessa noite. Então, Kardec faz dois questionamentos a esses irmãos. E eles colocam, primeiro Kardec pergunta se a gente pode, se tiver dentro das nossas possibilidades, se a gente poderia antecipar, ajudar a esse irmão que está moribundo. E ele diz: quem nos dá o direito de prejudicar os planos de Deus? Aquele caso que eu acabei de narrar, quando o médico pergunta se não seria justificado. Então, é uma necessidade daquele espírito naquele momento. Aí aquilo também já coloquei: será que Deus não pode, num dado momento, dar aquela oportunidade que vai fazer com que o espírito reveja as suas posturas, as suas ideias e modifique os seus pensamentos e mude a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar? Ninguém pode dizer que vai ser agora, que vai ser amanhã, que vai ser daqui a pouco. A gente sabe, tem casos que pode ser desesperador. A gente vê um ente querido da gente angustiado, sofrendo, a gente fica realmente, perde às vezes a noção. Mas se a gente não pode fazer nada, a gente lembra que Deus, Ele pode reanimar, diz o Espírito Bernardin. Ele pode sim reanimar aquela criatura por alguns instantes que seja. E Ele pode recobrar. E isso vai ser um fator importantíssimo na sua trajetória evolutiva. Esse momento que é concedido por Deus, que pode oferecer esse alívio a esse espírito, nesse momento essa criatura pode ter assim, um clarão de arrependimento, de remorso. E isso vai mudar toda a sua trajetória evolutiva e, como diz o Espírito São Luís, isso pode evitar muitas lágrimas no futuro. Do ponto de vista material, é muito simples resolver a questão. Tem um filme intitulado Mar Adentro, não sei se alguém conhece, se alguém já assistiu. Mar Adentro conta a história real de um jovem que era um poeta, uma mente extraordinária. Esse jovem foi dar um mergulho no mar e foi um mergulho muito mal dado. Ele fraturou a 7ª vértebra e ficou tetraplégico. E um jovem tetraplégico, ele, com o tempo, ele queria cometer a eutanásia. Só que aqui no país é proibido. E ele buscou, procurou e não conseguiu. Mas ele viajou e conseguiu. Ele não conseguiu se submeter à eutanásia, mas ele conseguiu que alguém colocasse uma droga num copo e ele, na cadeira de roda, ele mesmo foi lá, bebeu e morreu. Então isso é eutanásia o quê? Passiva ou ativa? Passiva. Ativa é quando é o médico. É passiva, quando é cometida pelo paciente. Uma outra questão que Kardec
coloca e que é respondida pelo espírito Bernardin. Ele pergunta se pode-se pôr termo, pode-se pôr fim, é a questionamento de Kardec, às provas de uma pessoa. E o espírito, ou a gente deve respeitar, esperar, aguardar os desígnios de Deus, deixando que aquela doença tenha seu curso natural. E o espírito lembra, nessa passagem, a lei de ação e reação que rege as nossas provações e as nossas expiações por delitos passados. Nessa lei de ação e reação, a gente encontra a razão ou as razões e os motivos dos sofrimentos e padecimentos no leito de morte. A gente lembra que tem almas que evoluem nas academias, evoluem intelectualmente, e outras evoluem também no leito de morte. Achei isso muito interessante. Almas evoluem nas academias, mas há almas que evoluem no leito de morte. A gente ignora que as reflexões forçadas a que a criatura é submetida no momento desse, durante um padecimento físico, durante um padecimento corporal, a gente ignora que essa reflexão pode trazer o arrependimento e o entendimento de certas situações. O espírito, ali preso, com seus sofrimentos, com as suas dores, ele tem possibilidades de uma reflexão, de reflexões muito mais claras, porque nesse instante a sua consciência vai ser implacável diante das causas que geraram aquele fim tão sofrido para aquela criatura. Muitas vezes, inclusive, as pessoas pedem, ali no finalzinho, pedem a presença de algum desafeto, um familiar que não tenha muita simpatia. Ele chega nesse momento de reflexão. Nosso livre-arbítrio, ele pode ser, então, a nossa bênção ou a nossa derrocada. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos diante de situações que exigem de nós respostas. E a doutrina espírita nos esclarece que o direito que temos do livre-arbítrio é o direito que temos nas responsabilidades das nossas atitudes, das nossas ações, das consequências das nossas escolhas. Você pode até escolher cometer eutanásia, suicídio, aborto, mas você vai responder pelas consequências advindas daí. A exemplo do filme, aquele paciente pediu, não conseguiu legalmente, viajou, mas ele certamente irá responder pela sua atitude. Porque quando nós erramos, nós não ofendemos o outro. Se eu erro, eu não ofendo Silvana. Se eu erro, eu ofendo a mim mesmo. Então, com os nossos erros, nós simplesmente nos ofendemos. E quantas criaturas, por um passado delituoso, reencarnam para viver situações extremamente delicadas num leito a vida inteira. Paraplégico, enfim, com as piores, aos nossos olhos,
enfermidades. Mas eles reencarnam exatamente para trabalhar essa situação. Às vezes ele reencarna sem nenhuma condição de interagir com o meio ambiente. Mas a intenção de Deus é colocar ao lado dessas criaturas outras criaturas que irão ajudá-lo, porque elas vão trabalhar também dentro de si esses seus equívocos do passado. Eles vão ajudar, cuidar, limpar, alimentar. Tem pessoas em hospitais que trabalham no corpo de paramédicos que têm tanta dedicação aos enfermos. São pessoas iluminadas, são pessoas que reencarnam próximo. Por isso que a gente fala que tem muitas profissões que são kármicas, são criaturas em débitos profissionalmente e reencarnam naquele meio para poder atuar, para poder auxiliar, para poder cuidar daquelas pessoas. E aquela criatura que está em condição de desajuste, para aquela criatura, essa atitude de generosidade, de bondade, de caridade, é um pedido de perdão para aquela criatura desajustada. Então ele vê aquilo com perdão. E ele entende, mas se eu sou amado, se eu estou sendo tão bem cuidado, se eu estou tão acarinhado nessa situação em que eu me encontro, é porque eu tenho algum significado. E ele dá um up nessa sua dor, ele dá um up nessa sua existência. E ele vai concluir que vale a pena se esforçar, sair daquela situação em que ele se encontra. 1 minuto, 2, 10, pode fazer a diferença na vida dessa criatura e ela se reconstrói. Em nosso lar, André Luiz fala das câmaras de quê? Não, é câmara de quê, meu Deus do céu? Câmara de retificação. Câmara de retificação. Obrigada aí. Câmara de retificação. Onde aquelas criaturas, aqueles espíritos se encontram totalmente também alienados, perdidos, a mesma ideia, com aquela monoideia, e aquilo fica repetindo na sua consciência. E os benfeitores espirituais vão todos os dias à beira daqueles leitos de onde aquelas criaturas, aqueles espíritos se encontram, aplicam passes, aplicam amor, aplicam afeto. Qual o objetivo que eles têm com isso? Fazer com que aqueles espíritos, entre aspas, ressuscitem para a vida. Às vezes, a gente abandona alguém que precisa de cuidado especial, porque a gente não tem paciência, a gente não tem calma, a gente acha que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Primeiro é a profissão que me chama, é a vida social que me chama, enfim. E muitas vezes você está ali com aquela criatura reencarnada naquele sítio, naquele meio, para aprender a trabalhar exatamente esse ponto em você. Trabalhar a externar afeto. E você foge. Porque você tem que trabalhar, porque você tem que ganhar dinheiro, porque você tem que viajar, enfim. Perde a oportunidade de trabalhar naquele meio em que você foi colocado. É como fala no Evangelho: junta dinheiro na terra, esquece dos verdadeiros tesouros
da verdadeira moeda que nós vamos utilizar no mundo espiritual. Então, façamos com que a vida seja dignificada, que ela seja mantida. É de agora para frente. Não importa os erros que eu cometi. Lembremos de Jesus. Um exemplo, uma ilustração bastante característica é a passagem da mulher adúltera. Quando os fariseus levam aquela mulher, quando aquela mulher é entregue, é levada à presença do Mestre Jesus para ver a lei de Moisés, diz que ela tem que ser apedrejada porque ela foi pega em adultério. E tu, mestre, o que dizes? Eles queriam também botar Jesus numa saia justa, né? E Jesus, calma e silenciosamente, para e faz a colocação dele. O que Jesus fala? Vá e não peques mais. Não passa pela pedagogia do Mestre Jesus olhar os nossos erros que ficarão lá atrás. É de agora para frente. Vá e não peques mais. Jesus não cobra o nosso passado de erros. Então, por mais que se tenha errado, não adianta tentar buscar o sofrimento para purificação, para a gente se purificar. Você só se purifica, Sócrates falou isso na semana passada. Como é que a gente se purifica? Com a prática do bem. É a prática do bem, do amor, que vai nos purificar. Vá e não peques mais. Ao aprender a lidar com as criaturas que estão ao nosso lado, convivendo conosco, que precisam dos nossos cuidados, não devemos nos colocar à margem. É hora de aproveitar o nosso tempo, de sermos afetivos, de sermos amorosos. Talvez essa seja a nossa história e a gente pode estar negligenciando. Então, é hora de aproveitar as oportunidades. Quantas vezes... eu vou tocar. Quantas vezes a gente ouve casos como, por exemplo, um casal havia conversado, dizendo que ela e a esposa disse para o esposo: se um dia eu estiver numa fase, numa doença assim grave, com algum comprometimento muito grave, e estiver ligado a aparelhos, desligue. Eu não quero viver na condição submetida a aparelho. Desligue. O tempo passa, essa criatura sofre um acidente e fica em coma profundo durante bastante tempo. Um dado momento, o médico questiona o seu esposo: você não acha que deveríamos desligar o aparelho para ver como é que ela vai reagir? Ela, em espírito, ouvindo e querendo dizer não, passando para ele, diga não, apesar dela ter combinado que era para desligar, mas ela percebendo naquele momento o tanto que ela ainda precisava para dar continuidade à sua evolução. E ela dizia, diga não. E ele, contrariando a vontade dela, disse o quê? Não. Disse não. Tempos depois, essa criatura se recompôs, ficou bem, foi para a fisioterapia e foram felizes para sempre. Existe uma obra, está quase no fim, gente, sobre a morte e o morrer. Eu achei muito legal trazer esse fato também. É a doutora Elizabeth Kubler. Ela, nessa obra, ela transcreve as experiências, as dores, as frustrações, as angústias, as agonias dos pacientes dela em fase terminal. E um dia,
ela foi olhar uma paciente que estava, apesar de estar conversando, mas o caso dela era bastante grave. E essa paciente olha assim com olhos extremamente sofridos e diz para ela: doutora Elizabeth, me mande para casa, me tire daqui, eu quero ir para casa. E ela diz: se eu lhe mandar sair daqui, você não chega à porta do hospital. Mas imagine que eu liberasse você. Quando você chegasse em casa, o que você faria? Ela disse: daria tudo para caminhar com os pés descalços numa grama molhada. Daria muito mais para ir ao encontro da minha mãe e dizer: mãe, eu te amo. Daria muito, muito, muito para sentar na varanda da minha casa e ver meu filho correr atrás de uma bola. A doutora Elizabeth não podia fazer mais nada, apenas segurar a mão daquela paciente. Mas esse instante final que faz o espírito colocar o valor verdadeiro, o valor exato, tudo nos seus devidos lugares, pode ser o divisor de águas que vai nortear toda a sua trajetória evolutiva, a trajetória evolutiva daquele espírito. Nas próximas encarnações, aquele espírito vai saber fazer melhores escolhas. Por que é tão difícil fazermos melhores escolhas? Temos de aprender o verdadeiro valor de todas as coisas. Lutar até o último instante de nossa vida, não só por nós, mas para aqueles que cuidam de nós. Por quê? A espiritualidade, ela vem primeiro que o nosso corpo físico. O corpo físico a gente vai deixar em algum momento, mas nós, espíritos imortais, nós espíritas que sabemos da sobrevida do espírito, para nós a vida continua, e continuando, nós precisamos estar lá, inteiros, íntegros, conscientes e cheios de amigos, de preferência, amigos que fizemos durante a nossa trajetória. Então, que nos amemos uns aos outros. A vida é um patrimônio que nos foi dado por Deus e recebemos na Terra para a nossa evolução. Eutanásia, nunca. Nossa encarnação é minuciosamente planejada. Nós formamos apenas os corpos físicos. Quem dá a vida é Deus. Não temos o direito, portanto, de destruí-lo, seja através do aborto, seja através do suicídio, seja através da eutanásia. Que os inúmeros e avançados conhecimentos médicos possam ajudar a todos aqueles que se encontram à beira da morte, facilitando, se possível, um retorno tranquilo ao mundo espiritual, sem comprometimentos de médicos, de paramédicos ou de familiares. Essa fala é de Raul Teixeira, em uma de suas obras. Eu agradeço a todos pelas vibrações que fizeram com que eu desse uma relaxada e pudesse passar um pouco desse tema tão polêmico. Eu espero que tenha auxiliado de alguma forma e que Jesus nos
proteja desses pensamentos, desses sentimentos, e que a gente tenha sabedoria, acima de tudo, para atuar junto àquelas pessoas ainda tão equivocadas em relação a essa temática. Muita paz a todos.